Chegamos então aqui à nossa quinta aula sobre doutrinação, nesse curso que a gente está dando e tentando ajudar aí, né, o pessoal que precisa debater esse assunto, que precisa conhecer um pouco mais desse assunto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o como conversar, né, durante o diálogo, como é que acontece esse diálogo, tá? Então, vamos começar aqui dizendo o seguinte, né, que durante todo o atendimento ao manifestante, o dialogador deve se manter atento, compreensivo, discreto e conversará sobre os seguintes cuidados, né? Em termos claros e lógicos, numa linguagem acessível a todos os presentes, procurando que o esclarecimento também seja benéfico para os espíritos necessitados presentes, mesmo que nem sempre cheguem a se manifestar. Não é raro que, ao procurarmos atender um comunicante, ele nos diga: não precisa explicar, eu estava aqui ao lado, já ouvi e já entendi. Vou seguir com eles. Então, o primeiro ponto dessa observação aqui que a gente precisa ter, e a gente já falou aqui, é a gente lembrar que nem todo mundo que vai chegar ali na comunicação é um espírito espírita, né? E nós temos que tomar bastante cuidado com os termos dos espiriteis, né, que nós utilizamos, porque muitas vezes nós vamos complicar o entendimento, nós vamos falar os termos que nós usamos que são um pouco compreensíveis para as pessoas que não fazem parte da nossa doutrina. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que tomar bastante cuidado, falar de uma forma muito simples, numa linguagem acessível para todas as pessoas, né? E um outro ponto que ele traz aqui, que é o ponto importante, é que durante uma comunicação nós estamos conversando muitas vezes ali com aquele irmãozinho e a comunicação ela vai além disso, né? Porque existem pessoas que estão em torno ali, os espíritos, né? Outros espíritos que estão em torno, que também estão ouvindo toda aquela comunicação no momento que você está explicando tudo aquilo, eles estão assistindo. A espiritualidade, ela traz para próximo, né, dessa comunicação outros que estejam passando por uma situação muito parecida. E ao você fazer a doutrinação para aquele espírito que está se comunicando, você também já está orientando os demais que estão em torno. Então, é muito comum que ao fazer uma doutrinação, você doutrine mais de um espírito, além daquele que está ali. E também, como é dito aqui no texto, né, muitas vezes, quando você vai fazer um outro atendimento, o espírito fala: não, eu estava aqui do lado, eu já ouvi, já entendi e vou seguir com eles. Nesse sentido, você faz o direcionamento, libera o espírito comunicante e deixa ele seguir com a espiritualidade que está ali cuidando dele, tá? Então, sem muito floreios e também sem necessidade de ficar rebuscando essa comunicação depois que o espírito disse que já entendeu, que estava ali do lado e que acompanhou toda a comunicação. Necessidade nenhuma de ficar prolongando isso, né? Só certifica de que ele está realmente acompanhado de um espírito protetor, de um espírito de luz que está ali à frente, e que ele dê a mão para ele, que siga, né, em frente ali com os cuidados, ok? O segundo ponto que ele traz está justamente próximo desse, né, que ele diz assim: tecendo quanto possível comentários em torno da doutrina espírita e dos ensinamentos evangélicos, mas sem querer mostrar erudição nem dar uma aula de espiritismo. Como já vimos, o tempo que nós dispomos na reunião, ele é restrito, e o espírito geralmente não está em condições de assimilar maiores ensinamentos, como seria necessário para lhe passarmos princípios doutrinários. Alguns espíritos, apegados aos seus credos de encarnado, se apavoram ao ouvir falar de espiritismo ou de espíritos. Outros não aceitam que se fale nem se mencione Deus, Jesus ou qualquer ideia religiosa. Então, o que a gente precisa ter de cuidado, né? Eu sou um doutrinador, eu estou ali me comunicando, eu tenho que falar de forma respeitosa, eu tenho que falar baixinho, eu tenho que falar num tom que o médium que está ali do lado e o espírito que está se comunicando possam ouvir, mas sem querer destaque para mim, sem querer mostrar o conhecimento que eu tenho da doutrina, sem grandes gestos, né? Sem palavras complicadas, né? Mostrar erudição na minha aula de espiritismo. A gente tem que sempre lembrar que o momento ali da comunicação, ele se parece muito com um pronto-socorro. Então você imagina você chegar
todo atrapalhado, todo machucado, todo estrupiado, né? Você chegar num pronto-socorro de um hospital e o médico começar a querer explicar o curso de medicina que ele fez para você, né? Ele começar a dizer, chamar os ossos que você quebrou ali, começar a falar os nomes de cada ossinho que você quebrou, qual é o método que ele vai usar, que ele estudou isso, que ele aprendeu aquilo. Isso pouco importa, né? Então, vamos trazer para o simples. Nós não precisamos ter erudição, nós não precisamos falar para que as outras pessoas ao entorno escutem, para que outros doutrinadores entendam que eu sou conhecedor do Espiritismo e da doutrina espírita. Eu não preciso ensinar esse espírito sobre o Espiritismo. Eu vou falar alguns conceitos doutrinários e, sobretudo, como ele diz, os conceitos evangélicos, né? Eu vou abordar isso com ele. Vou falar um pouquinho sobre algumas coisas da doutrina, né? Que ele está ali, que ele permanece vivo, né? Que ele, enfim, uma série de abordagens que a gente pode ter, que ele precisa se desvencilhar dessa vingança, que esse não é o caminho, que não faz bem para ele. Todos esses princípios evangélicos, a gente precisa trabalhar isso com ele, mas sem a necessidade de querer dar uma aula de espiritismo para ele, ok? Ele traz mais um ponto que é muito importante, e que, conforme eu já falei, né, nem todo espírito é espírita. Daqui a pouco você vai falar para ele, você está dentro de um centro espírita. O espírito é um espírito de uma outra religião, talvez uma religião inclusive que tenha medo do espiritismo, né? E aí como é que faz? Esse espírito vai se apavorar. Então você pode falar, olha, você está num local de ajuda, nós estamos aqui para socorrer você, o que está passando com você, o que está acontecendo, você está sofrendo alguma dor, você está passando por alguma coisa. E aí você vai conseguir fazer a orientação dele da mesma forma. Vamos entender que o formato da coisa não é importante, o destaque para o espiritismo diante do espírito comunicante sofredor não é o importante é o espírito comunicante sofredor, ele é a pessoa mais importante, ele é o cuidado, ele é o objetivo da gente estar realizando a sessão mediúnica, né? Então vamos dar a importância para quem é importante, que é o espírito comunicante sofredor, que a gente precisa socorrer, né, e fazer o encaminhamento dele, ok? Vamos lá, mais um item. Aliando ao raciocínio o sentimento, a compaixão, não fique o dialogador impassível, como se fosse mero assistente dos fatos. Faça a apreciação emocional da manifestação, vibre com o comunicante, compreendendo as suas dificuldades e temores, mas não o acompanhe em seus desequilíbrios. Nós precisamos, junto com a questão da orientação, né? Nós somos um doutrinador, um orientador, junto com a questão da orientação, nós precisamos do envolvimento emocional, nós precisamos colocar ali o nosso sentimento, a nossa compaixão, nós precisamos conversar com ele com uma paciência muito grande, com um carinho, com uma ternura muito grande. E a gente não pode ficar impaciente, a gente não pode, de acordo com a repetição dele ou da não aceitação dele, daquilo que você está querendo explicar para ele, você não pode impor as coisas. Vamos lembrar sempre que dentro da doutrina nós não temos uma doutrinação impositiva, que você vai ter que ir, eu vou te arrancar daí, você não vai permanecer com ele, né, cortando a sua conexão no 1, 2 e 3. Nós não temos isso dentro da doutrina. Isso não existe dentro da doutrina. O que existe dentro da doutrina é orientação e livre-arbítrio. Nós precisamos orientar o espírito, precisamos nos envolver ali, ter a compreensão daquilo que ele está vivendo. Ele precisa perceber esse nosso envolvimento, porque através desse sentimento do bem-querer que ele consegue sentir durante a nossa comunicação, isso vai tocar, isso vai fazer com que ele perceba esse cuidado que está acontecendo naquele momento. E isso faz toda a diferença. Eu não posso ser um robozinho ali na hora da comunicação e não posso impor as coisas. Eu vou fazer orientação para ele. E, gente, se o espírito comunicante, num determinado momento, se posicionar que ele não vai aceitar ajuda, ele tem o livre-arbítrio dele. Você pode dizer para ele, num determinado momento da comunicação, então nós vamos te aguardar. É lógico que a espiritualidade vai monitorar, vai acompanhar ele. Muitas vezes ele vai permanecer dentro da casa,
ou ele vai ser acompanhado e vai ser trazido num outro momento. Não é raro a gente dar a comunicação e falar, então eu já fui num lugar como esse, eu já passei por um lugar como esse, né? Espíritos que se comunicam e dizem que passaram, porque não estavam na situação, não conseguiram aceitar apesar de toda a orientação. Então, vamos lembrar sempre isso. Nunca a comunicação poderá ser impositiva. Existem outras linhas, existem outros credos, existem outras técnicas, gente que trabalha de outra forma em outros lugares. Dentro da doutrina espírita, somente através de orientação, de instrução do espírito, de oferecer uma oportunidade para ele que muitas vezes ele nunca teve, ele está lá na treva, ele está no sofrimento, ele está na desorientação, ele está na dor, porque nunca foi oferecido uma outra oportunidade para ele. E a partir do momento que a gente consegue demonstrar que o sofrimento não é mais necessário, que ele consegue sair dali e consegue ser levado para um lugar melhor, né, que é onde ele vai ser cuidado, onde ele vai ser amado, onde ele vai poder reencontrar com a família, onde tem tudo isso, feita toda essa orientação, nós precisamos perguntar, você aceita ajuda? E diante de uma negativa eu até posso contra-argumentar com ele, né, até posso conversar um pouco mais com ele, mas jamais eu vou poder dizer para ele assim, não, você precisa acompanhar esse irmão, você não vai mais permanecer ao lado dessa pessoa que você está, eu vou retirar você dele, eu vou cortar os laços, eu vou te mandar para tal lugar e você vai perder a conexão com ele. Isso não existe dentro da doutrina, né? A doutrina sempre vai ser muito respeitosa e a gente jamais vai invadir o livre-arbítrio daquele espírito comunicante, ok? Então, nós precisamos ter a compreensão, entender as dificuldades dele, nos envolver, né, ter a compaixão e tudo mais. No entanto, no finalzinho, tem uma observação assim, no entanto, né, não acompanhar os seus desequilíbrios. Então, se o espírito está desequilibrado, está querendo gritar, está querendo xingar, está querendo fazer alguma bagunça, alguma coisa assim, está muito desequilibrado, nós não podemos entrar nesse desequilíbrio. Nós não podemos entrar na história dele e achar que ele está certo, de querer se vingar, né, que ele está certo de querer obsediar. Nós não podemos entrar na história dele. Então nós vamos acompanhar, vamos entender, mas vamos fazer a orientação que é necessária, ok? O outro ponto é, nós vamos procurar entender e não vencer ao comunicante, pois o diálogo não é uma disputa. Estude com empatia o drama do espírito para poder compreendê-lo e ajudá-lo. Gente, não é uma discussão como muitas vezes nós temos dentro de casa, não é uma discussão como muitas vezes nós temos um debate, né? Discussão não, um debate, não é um debate. Nós não estamos debatendo com o espírito, né? Nós estamos ali para tentar entender e ajudar ele e não vencer ele. A gente não pode ter, no final de uma comunicação, onde o espírito, falando do ponto anterior, né, onde o espírito resolva falar o seguinte, olha, eu não aceito ajuda nesse momento, né? Eu não tenho meta de doutrinação. Olha, essa noite eu fiz, 5 doutrinações e converti 4. Não é uma conversão, não é assim, eu tenho meta de bater aqui cada espírito que eu comunico, eu tenho que bater, eu tenho que vencer ele. Não é uma disputa, não é um debate, não é disso que se trata. É um cuidado, é um olhar caridoso, né? Você precisa entender aquilo que ele está vivendo e fazer a orientação dele, mas sem entrar numa disputa, num debate, sem se sentir vencido, sem também se sentir desanimado. Às vezes você fez uma doutrinação, fez tudo que estava ao teu alcance, fez toda a orientação que você podia fazer, estava envolvido emocionalmente, cuidou dele, deu toda a atenção e carinho para ele, e o espírito resolveu não aceitar a tua ajuda, não aceitar a ajuda da casa naquele momento, né? E aí sai essa comunicação e eu fico frustrado, puxa, perdi um, né? Não perdeu. A espiritualidade vai cuidar desse irmão, vai reorientar ele, talvez ele tenha sido impactado numa primeira vez, ele vai ouvir essa conversa na cabeça dele, ele vai muitas vezes ser amenizada toda a dor que a gente, num primeiro atendimento, já realizou um primeiro socorro para ele, né? Então nós vamos fazer tudo isso e tudo isso vai ficar lá na cabeça dele, no pensamento dele, e vai ser mais fácil ele ser abordado novamente, para ser levado novamente para dentro de uma casa espírita, para ser orientado,
né? Então, nenhum trabalho é em vão, né? Nenhum amor que você doe, né? Nenhum atendimento que você faça ali é em vão, isso não se perde, tá? Então, a gente precisa sempre ter isso na cabeça, não é uma disputa, né? A gente não está competindo com o espírito comunicante, esse não é o nosso papel, tá? Vamos ao próximo item, então. Sem impaciência ou desespero, mesmo que provocado ao azedume ou à hilaridade, dialogue sem críticas, sem censura, acusações ou julgamento ante o que ele te revela. Evite atitudes ou palavras violentas, mas não adote a doçura sistemática, querendo ser sempre manso e suave, pois isso anestesia a mente sem renová-la. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque eu falo muito isso também quando a gente fala do curso do atendimento fraterno, né? Que se assemelha nesse sentido, porque a gente, ao se comunicar, você não faz ideia do que vai ser revelado para você. Você não tem noção, né, de alguma coisa que esse espírito tenha vivenciado, que ele tenha causado, né? E daqui a pouco você teve alguma experiência na sua vida, né? Você teve alguma experiência parecida com aquilo que aquele espírito comunicante está manifestando. E aí, como é que vai funcionar, né? E aí, se eu fui agredido por alguém e esse espírito está vindo dizer que agrediu, né? Se eu tive um caso, por exemplo, de homicídio na minha família, né? E aí esse espírito está comunicando, é um homicida. E aí, como é que vai ser a minha reação? Eu não posso me envolver a esse ponto, de começar a julgar o que ele está falando, de criticar aquilo que ele está fazendo, de me assustar, né? Meu Deus, mas como é que você fez isso? Né? Você não pode fazer isso, eu não posso ter essas reações, eu preciso ter uma comunicação muito equilibrada, né? Então, não posso, eu tenho que ter esse controle emocional durante tudo aquilo que está sendo conversado, diante daquilo que é revelado. Ao mesmo tempo, eu não posso ter uma doçura sistemática, né? Eu não posso concordar com as coisas que ele está falando. Eu preciso ouvir, entender, mas não adotando uma postura sistemática, fazendo ele refletir, né, que aquilo faz parte do passado, que já passou, que, né, ele não deve permanecer alimentando aquilo, porque aquilo não é bom, não faz bem para ele. Olha o estado que você está, veja como é que você está machucado, como você está sujo, como você está... Entende? Então, ele vai começar a perceber a condição dele a partir dessa orientação que a gente vai fazer. Se eu adoto uma doçura sistemática, se eu fico só ouvindo, sim, eu entendo, eu entendo, isso não faz ele renovar os seus pensamentos, a sua mente, né? Aquilo que ele vem alimentando dentro da cabeça dele até aquele momento. Então, nós precisamos adotar uma forma de conversar sem críticas, né? Sem espantos, mas ao mesmo tempo sem concordar com tudo aquilo que ele tá mencionando no diálogo, ok? Vamos ao próximo item aqui. Evite sustentar longas polêmicas que só fazem perder tempo, justamente o que alguns espíritos buscam, né, na comunicação, ou causam irritação em nós ou nos comunicantes. As grandes polêmicas, as grandes discussões, coisas que às vezes vão ser provocadas, nós precisamos entender que existem sim, durante todo o processo mediúnico, alguns espíritos que podem se manifestar no sentido de atrapalhar o trabalho, o encontro, né? De atrapalhar a realização do atendimento. E aí ele vai tentar provocar o médium, ele vai tentar provocar o doutrinador, ele vai fazer algumas coisas que podem te irritar, ou vai fazer brincadeiras que podem, né, querer puxar, fazer você dar risada, fazer você se perder ali emocionalmente durante a comunicação. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, quando entrar em temas polêmicos, em discussões polêmicas, o ideal é não debater isso, né? Não ficar discutindo coisas muito polêmicas com o comunicante, porque não é o objetivo da reunião. Nós não estamos ali, como eu disse, para uma disputa. A gente já falou anteriormente sobre isso. Nós não estamos ali para dizer, por exemplo, se apresenta um espírito de um outro credo e vai querer discutir se o espiritismo é certo ou errado, se aquilo que ele está fazendo é certo ou errado.
a gente não deve entrar nessa disputa, nessa discussão, entende? Temas polêmicos não vão ajudar você a ganhar, a conquistar a confiança daquele espírito comunicante. Então a gente deve evitar isso e seguir para uma comunicação mais suave, mais objetiva, né, no sentido de socorro, de auxílio para aquele sofrimento que ele está vivendo, né, que ele foi trazido ali. Por que ele foi trazido ali? Ok? Falando agora do item 7 aqui da nossa conversa, dosando a verdade para que a franqueza não seja destrutiva, nem fira o espírito que não está em condições de recebê-la, pois veio em busca de socorro lenitivo e esclarecimento que lhe dessem paz. Normalmente eu atribuo isso aqui quando a gente quer dizer grandes verdades para ele, né? A gente quer, por exemplo, dar a notícia de que ele desencarnou, de que ele está morto, né? Olha, você passou pela morte. Isso não é necessário. O espírito não tem necessidade de saber dessa informação. Muitas vezes ele vai saber disso depois de um tempo. Tem um filme, inclusive, que eu sempre recomendo para as pessoas assistir. É um filme espírita, nacional, um filme, uma produção mais simples um pouco, né, que se chama E a Vida Continua. Eu acredito que tem aqui no YouTube, se você procurar, pesquisar, você vai conseguir encontrar. E ele mostra um processo de comunicação para quem desencarnou que é muito mais simples, ele é mais demorado, né? A pessoa é resgatada, ela vai para um hospital, ela fica em tratamento nesse hospital durante um tempo, ela percebe que está recebendo cuidados, e esse tempo todo ela está achando que está no corpo ainda, vai encontrando com as pessoas, e de repente ela encontra alguém que desencarnou, ou ela recebe ajuda de algum familiar que se aproxima e vem para trazer a notícia para ela no momento que ela estiver mais equilibrada e tudo mais. Então, não tem necessidade da gente ficar ferindo, muitas vezes, a comunicação através de verdades que nós queremos estabelecer, né? A verdade, ela só deve ser trazida em casos onde o espírito estiver receptivo a ela, né? E não para mostrar, mais uma vez, que eu estou com a razão, né? Não é esse o objetivo da nossa comunicação, e a gente deve evitar fazer isso dessa forma. Vamos para o último item aqui. Nós já estamos com o vídeo um pouquinho longo dessa vez. Foi importante, foi necessário, tá, fazer esse vídeo um pouquinho maior, mas vamos lá. Sem forçar o comunicante a uma decisão, mas esclarecendo o valor da oportunidade que ele está tendo para se decidir o que é importante para ele, seu real objetivo como espírito imortal, e sugerindo uma atitude, um caminho. No final da comunicação, a gente já falou disso, então eu não vou ser muito extenso aqui. No final da comunicação, nós vamos orientar ele e vamos direcionar ele para um caminho. E esse caminho não pode ser imposto. Eu não posso dizer para ele, você vai, eu vou te arrancar daí, você não vai permanecer acompanhando ela ou ele, você vai parar com isso que você está fazendo, eu estou mandando você parar, você entende? Isso não pode acontecer. Eu estou cortando os seus laços com ele, eu estou te colocando dentro de uma bolha e te mandando para algum lugar. Isso não pode acontecer. Todo final de comunicação passa por uma decisão, depois de todo esclarecimento, passa por uma decisão e pelo livre-arbítrio do espírito comunicante. E o nosso papel é estar ali, disponível e em condições, né, doutrinárias. Por isso é tão importante o estudo da doutrina e por isso é tão importante o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele é a base doutrinária que nós teremos para as comunicações que serão realizadas. Muito importante não só estudar, como realizar o Evangelho rotineiramente, para que a gente seja sempre alimentado dessas informações, ok? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Espero mais uma vez poder estar ajudando aí vocês, né? Que a gente possa ter esse material aqui e cada vez a gente vai enriquecendo mais ele com novas informações, tá bom? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!